mas eu quero trazer uma meditação aqui com vocês de uma passagem muito bem conhecida pelos irmãos da carta de Matatiarro, do livro, na verdade, né? Isso. De Matatiarro, capítulo 11, irmãos. Eu quero ler aqui essa história, que é bem curta, tá? Mas traz um significado. Eu vou ler até, deixa eu ver aqui, é 11. Deixa eu ver se é aqui. Oh, meu Deus. É, aqui é. Eu vou começar no capítulo 11, do verso 1. Vou até o verso... até o verso 19, tá? Eu vou ler aqui bem rapidinho aqui, para nossa meditação, tá? Eu vou ler na Bíblia João Ferreira de Almeida. Tem várias versões, né? Mas eu vou ler aqui na João Ferreira de Almeida, que diz assim: E aconteceu que, acabando Yeshua de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades dele. E João e Yohanan, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Yeshua, enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes, a dizer-lhes, na verdade, né? Eles foram a dizer-lhes: És tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? A pergunta deles foi interessante, né? E Yeshua respondeu e disse: Ide e anunciai a Yohanan as coisas que ouvis e vedes. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o evangelho. E bem-aventurado aquele que se não escandalizar de mim. E partindo eles, começou Yeshua a dizer às turbas a respeito de Yohanan: Que foste ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim, foste ver um homem ricamente vestido. Os que se trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então, o que foste ver? Um profeta. Um profeta? Pergunta, né? Sim, vos digo, eu. É muito mais do que um profeta. Porque é este de quem está escrito: E eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparar diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que entre da mulher que tem nascido, não apareceu alguém maior do que Yohanan Batista. Mas aquele que é o menor do reino dos céus é o maior do que ele. E desde os dias de Yohanan Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até Yohanan. E se quereis dar crédito, este é o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Mas a quem semelharei esta geração? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros. E dizem: Tocamos flautas e não dançaste. Cantamos-vos lamentações e não choraste. Porquanto veio João, não comendo nem bebendo, e diziam: Tem demônio. Veio o filho do homem comendo e bebendo, e diziam: Eis um homem comilão e beberrão, amigo de publicano e pecadores, mas a sabedoria é justificada por seu filho. Não sei se alguém já leu essa história aqui, vou tentar abordar ela bem rapidinho. Não sei se os irmãos chegaram já a ler, né? Mas Yeshua, né? Aqui a história conta que Yeshua estava ensinando na cidade dos seus discípulos. Acho que é isso que vocês entenderam aqui, né? E nesse momento Yohanan estava preso no cárcere, estava lá preso. Aí a gente sabe que eles pediram a cabeça de Yohanan, né? Está na história, né? Ele veio numa bandejinha, né? João Batista veio numa bandejinha a cabeça dele, né? Às vezes a nossa cabecinha está prêmio e a gente não sabe, né? Tudo por causa da palavra do Eterno, né? E o João estava preso lá no cárcere, e a história conta que João soube sobre Yeshua, né? Que estava passando por ali, e ele manda 2 discípulos conversar com Yeshua, e eles perguntaram assim: Tu é o filho de Deus? Tu é esse profeta? Ou é outro que nós vamos ter que esperar? A Yeshua falou, né? Fala para Yohanan que os cegos vêm, que os coxos andam, né? Que os leprosos são limpos, que os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o reino de Deus. O que ele quer dizer? Os milagres já estão acontecendo. Diga para Yohanan. Depois que eles saíram, Yeshua disse assim: Puxa vida, falou sobre João. Vocês conhecem João, né?
João era aquele que veio com roupas nobres, né? Todo bem vestido. Ou é aquele que estava lá no deserto, maltrapilho, com roupa rasgada, né? Sujo de poeira. Aí eles, olhando para Yeshua, eles viram que Yeshua estava falando que aquele homem era um profeta, mesmo não sendo rico, mesmo não sendo uma pessoa bem vestida, porque Yeshua falou, os ricos estão onde, gente? Nas casas, nos palácios, né? Estão lá. E Yeshua, quando fala isso para eles, ele fala para eles assim, olha, depois que João Batista começou a pregar, o reino de Deus começou a ser tomado com força. As pessoas estão querendo o reino, estão querendo o reino, estão querendo o reino. Mas muitas vezes as pessoas não se apoderam dele porque falta alguma coisa. Aí Yeshua fala para eles, você sabe esse João que vocês estão dizendo aí, esse cara aí é o Elias. Aquele que prega a palavra, ele vem aí com o poder de Elias. E depois Yeshua fala uma coisa que me chama muita atenção, ele diz assim, essa geração aqui eu vou assemelhar eles a quem? Ele assemelhou aquela geração a meninos que sentam na praça. Sabe quem que falou isso aqui, gente? O profeta Isaías. E ele disse assim, nós tocamos flauta e as pessoas não dançaram, nós cantamos lamentações, as pessoas não choraram. O que significa isso, irmãos? Às vezes a gente fala da palavra, e quantas pessoas querem a palavra de Deus? A gente fala, aí eu pergunto para vocês, nós estamos agora fazendo lives aí, nós vemos que estão pessoas se aproximando, pessoas querendo. Então, mas às vezes, quando o profeta falou, nós tocamos flauta e não dançaram, sabe o que significa isso? Mas às vezes a gente está falando, essas pessoas não se apegam à palavra de Deus. Aí Yeshua disse assim, olha que interessante, né? João Batista veio, não bebia vinho, né? João Batista não comia certas coisas porque ele cumpria a lei do nazireato, né? E o nazireu, ele tem umas certas restrições, ou ainda tem umas certas restrições. E o que eles falaram de João Batista quando ele veio? Eu não posso beber vinho porque eu tenho um pacto com o Eterno, eu não posso comer tal coisa porque eu tenho um pacto com o Eterno. O que as pessoas falavam de João? Esse aí tem demônio. Então quer dizer que a gente não pode, uma pessoa enviada de Deus não pode ter restrições, que aí parece que está tudo errado, né? Aí veio Yeshua que comia, bebia e estava no meio das pessoas que comiam bastante, no meio dos publicanos, né? Até mesmo dos pecadores. Yeshua andava junto com aqueles que cometiam um pecado, claro, pessoas que depois se arrependiam, né? Yeshua não andava com o pecador, mas com o pecador arrependido, tá? Eu quero explicar isso para vocês, tá? Yeshua não andava com o pecador não arrependido, mas com o pecador arrependido. E o que eles diziam? Esse aí, né? Também é um coitado, porque ele vem aí, anda com os pobres, anda com as pessoas que comem, bebem, e anda com os pecadores. Ou seja, o que Yeshua quis dizer? Às vezes o Eterno envia alguém no meio das nações para pregar e as pessoas não aceitam, né? Porque as pessoas começam a botar defeito. A gente vai falando a palavra de Deus, ensinando a palavra de Deus como ela é realmente, e as pessoas têm a coragem de chamar de falso profeta. A gente vê as pessoas debatendo, ao invés de aceitar, né, a palavra de Deus que está vindo. Veio João, rejeitaram João. Veio Yeshua, rejeitaram Yeshua. Quem que eles querem? Parece que o povo gosta mesmo de ser enganado, não parece? Parece que o povo gosta da mentira, do engano, né? A gente tem que analisar, irmãos. Se surgiu alguém que prega a palavra de Deus, é valorizar, né? Dá valor, isso aí. Tem pessoas que valorizam, irmão, mas tem pessoas que tem demônio, né? Comilão, beberrão, vive com pecadores, ele só sabe acusar. Ao invés de aceitar a palavra de Deus, ao invés de fazer que Yeshua diz assim, tomar o reino de Deus com esforço. Hoje eu falei na Paraxá aqui, o Rabino Ishai diz assim, Deus não pega ninguém no laço. Ele não vai pegar você, vem aqui, Yohanan, tu vem me servir aqui na marra, no laço. Não, ele não quer isso aí, irmãos. Ele quer que você venha, que você aceite, que você... Olha o que Yeshua mandou dizer para João, os cegos vêm, os coxos andam, os aleijados, né? Como é que ele falou ali? Deixa eu ver aqui de novo o texto. Às vezes a gente esquece as palavras, né? Ele falou, os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem,
Os mortos são ressuscitados e os pobres, para os pobres é anunciado o reino de Deus. Porque naquela época os pobres às vezes não tinham chance. A elite judaica não pregava para os pobres. Aí, Yeshua, o que Yeshua quis dizer? Está aí, ó. O Eterno enviou o Salvador, né? Quando a gente vê os milagres acontecendo, as coisas dando certo, as pessoas têm que se interessar pela palavra de Deus. O reino de Deus está chegando. O que o Zaquim falou aqui agora? Hoje, irmãos, Israel e os Estados Unidos bombardearam o Irã. Sabiam disso? Hoje, no Shabat. Pode bombardear no Shabat? E aí? Pode ou não pode? Tempos de guerra são tempos de guerra, não são de paz. Então a gente vê assim, por exemplo, que as coisas estão acontecendo, né? O Irã é um país contra, né? Contra Israel, contra alguns países, principalmente contra Israel, e a gente vê que nós estamos esperando aí, né? Que grandes coisas ainda vão acontecer. Então você que não está preparado, você que não está batizado, você que não fez sua conversão, você que ainda não aceitou Yeshua como seu Salvador, às vezes a gente pode estar perdendo muito tempo, né? Como preguei na Paraxá, por causa de coisas tão passageiras que as coisas da terra, né? Eu já faz 25 anos, eu falei lá na Yeshivá, 25 anos, é difícil a caminhada, não é fácil a caminhada. É difícil. Tem momentos que a gente parece que vai ficando cansado porque vem as provas, é o que eu preguei hoje aqui. Mas as provas é para nos limpar, para nos purificar. Se não estiver nos purificando, estiver nos matando, daí acabou-se, né? Mas tem que nos purificar, né? Só, eu tenho mais algumas coisinhas para falar. Existe uma passagem em Eclesiastes, vocês conhecem. Eu vou ler aqui para vocês, tá? Eclesiastes. O livro de Eclesiastes fica depois de... Fica depois do... antes do Provérbios? Depois, né? Isso. Nessa Bíblia aqui, né? Porque tem Bíblia que é diferente, né? Ó, tem uma passagem no livro de Eclesiastes, olha, eu quero ler com vocês. O versículo primeirinho versículo, o escritor diz assim, ó, para quem que ele está falando isso, irmãos? Eu quero que vocês prestem atenção. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Para quem que ele está falando isso? Para nós. Lança o teu pão sobre as águas. Aí você vai pensar assim, para quem não entende de Bíblia, ele vai dizer, lançar o pão na água. Lançar o pão na água. Como assim lançar o pão na água? Será que lançar o pão na água é a gente, por exemplo, jogar a nossa comida fora? Não. O pão, irmãos, que está falando aqui é a palavra de Deus. A palavra de Deus não é um pão? Não é um alimento? Então o que o profeta está falando? Lança sobre as águas. E as águas são o que, irmãos? A gente já estudou aqui outras vezes, povos, né? Povos, lá em Apocalipse 17:15 fala que as águas são os povos, está escrito lá. Então a gente lança o pão pelas lives, por literaturas. Hoje eu estava mostrando literatura para alguns ali. Às vezes a gente fala pessoalmente para a pessoa, lançando um pão, né? Aqui, lançando um pão ali, lançando um pão lá. Aí ele fala assim, depois de muitos dias, a gente vê que não é fácil, né? Alguém pode dizer assim, nossa, preguei, parece que não adianta, preguei, parece que não resolve, as pessoas não querem, as pessoas, às vezes levam dias, e dias na profecia não são dias literais, são anos às vezes, né? Por exemplo, eu tenho pessoas que demoraram anos para poder aceitar a palavra, né? A Torá não é fácil. A gente pensa que essa síndrome aí de gente que está se aproximando da Torá é todo mundo que vai servir a Deus. Claro que não, né? Só os sinceros mesmo, né? Só os sinceros. O Eterno, ele está esperando da gente. O nosso papel é falar, é anunciar, é pregar, né? É colocar a palavra de Deus. Mas às vezes a gente pode pensar assim, mas é tão difícil, as pessoas não querem.
né? Mas a gente não sabe se as pessoas querem ou não querem. O nosso papel é lançar, né? O Rabino Shai falou, de novo vou repetir, ninguém é pegado a laço. A gente lança o pão e deixa correr, né? Se por um acaso o Eterno se interessar, né? Ele vai chamar mais pessoas. Uma aqui, outra ali, outra lá, outra lá. Quantas pessoas vão passar por conversão e vão mudar suas vidas? Eu não sei, né? Só o Eterno que sabe. Uma vez uma pessoa disse assim: eu conheci um cara que onde ele pregava, ele ganhava uma alma. Falaram isso para mim, até o Pedro sabe de quem que eu estou falando, né? O cara chegava no lugar e pregava, nossa, ele convertia todo mundo. Ele convertia todo mundo? Como assim? Não é Deus que converte? Entravam, ficavam 3 meses na comunidade e saia tudo fora. Porque não é a gente que converte, irmãos. A gente pode convencer uma pessoa. Pode convencer. Eu posso chegar numa pessoa e convencer ela. Mas quem é que vai trazer ela para servi-lo? É o Eterno. É claro que o Eterno não vai laçar ninguém. Ele vai colocar no coração da pessoa o desejo. Né? Como disse Yeshua, tocamos flautas e não dançaste. O que ele quer dizer? Fizemos a nossa parte, mas as pessoas, elas parece que não têm muito interesse, né? Mas o pão é lançado. A palavra de Deus é lançada. E o reino de Deus não é tomado assim, de qualquer jeito, não. Nem todo mundo vai entrar no reino de Deus. Mas somente aqueles que têm vontade. Aqueles que têm desejo, né?